Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Capítulo 16, a partir do verso de número 13. Uma noite especial, noite de Santa Ceia, noite de celebração, noite de quebrantamento, noite de intimidade com o Espírito Santo. Muito gostoso estar aqui, muito bom estar aqui junto com os irmãos. Mateus capítulo 16, versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado aonde, irmãos? E tudo que desligares na terra. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ela que nos alimenta, nos sustenta todos os dias. Em nome de Jesus, se pode dizer amém? Pode se assentar. Se descobre na Bíblia que é a primeira vez que faz menção do nome da igreja. É em Mateus, capítulo de número 16, verso 18. Esse é um momento especial porque Jesus estava militando contra as forças espirituais da maldade. Em outras palavras, contra os demônios, contra o exército maligno de Satanás. É importante que você saiba o posicionamento da igreja diante desses ataques malignos. Nós estamos em guerra. Não existe pacificação entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Não existe nenhuma parceria entre os que servem a Deus com as forças de Satanás. Existe uma forte força antagônica. Nós não podemos jamais nos acostumar, nós não podemos achar que está tudo bem, porque nós estamos em guerra espiritual. O texto em apreço, em Efésios, capítulo 6, versículo 10 e 11 diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na onde? Na força do seu poder, porque nós não temos que lutar contra carne e o sangue, mas sim contra as potestades do ar, contra as forças espirituais da maldade nos lugares celestiais. E isso nos traz a dimensão do que nós estamos enfrentando. Eu quero falar a respeito do que está acontecendo no mundo físico. Eu quero falar a respeito do que está acontecendo no mundo emocional. Eu quero falar a respeito do que está acontecendo com o cumprimento que a igreja do Senhor tem que realizar, que não tem tido força, não tem tido nenhuma antipatia contra o que está acontecendo do lado da maldade. Nós não podemos ser simpáticos ao que está acontecendo no mundo espiritual, irmãos. Nós temos que ter um conceito definido. Quem somos nós? O que estamos fazendo na casa de Deus? Qual é a nossa ação diante daquilo que nos foi proposto dentro dessa obra? Nós não vamos achar que o que está acontecendo é coisa do acaso, só está acontecendo porque as pessoas
elas fazem maldade porque elas já nascem ruins. Não, existe uma força maestral trabalhando na mente, nos corações, para impor maldade, impor intriga, impor coração petrificado, impor mente endurecida. Porque a proposta do Evangelho é justamente entrar nessas esferas, entrar nesses meandros dos pensamentos humanos. A proposta do Evangelho é o poder de Deus para destruir as obras do diabo, amém? Você pode aplaudir o Senhor? É para isso que se manifestou o Filho de Deus. Primeira Epístola de João 3,8, para destruir as obras do diabo. Não nos faz aqui nenhuma causa de surpresa quando Jesus está dizendo, olha, a partir de agora, vocês vão bater nas portas do inferno. Não é o inferno que bate na porta da igreja, mas é a igreja com autoridade, com poder espiritual para destruir sofisma, engano, mentira, possessões malignas, doenças espirituais, para quebrar o mal, a envergadura de vícios e envergadura de intriga, de ódio. É o poder do Espírito Santo. Nós recebemos esse poder. Não podemos ficar alheios, não podemos ficar apáticos, não podemos ficar sensíveis ao ponto de enxergarmos isso como coisas quaisquer. Irmãos, o diabo está trabalhando, o inferno está trabalhando e não para. Jesus falou, Pedro, quem tu revelou não foi os homens, não foram os grandes pensadores, não foram aqueles que escrevem a respeito da vida humana. Quem te revelou não foram os cientistas, pastores. Não foram livros de literatura, de histórias que vocês vão encontrar no acervo qualquer. Mas quem tu revelou, Pedro, não foi carne e não foi sangue. Não foi coisas da terra. Não foi coisas humanas. Não foi coisas de pensamentos humanos. Mas quem tu revelou foi o Pai, coisas espirituais. Por isso Jesus falou que, olha, eu vou te dar as chaves do reino dos céus. E tudo quanto você ligar aqui na terra, terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes aqui na terra, terá sido desligado do céu. Por quê, irmãos? Porque tudo começou nos céus. Todas as coisas, todas as criações, tudo que foi criado, tudo que foi gerado em Deus, está nos céus. Por isso que o próprio Cristo falou, olha, vocês vão determinar porque lá vai acontecer, porque está ligado. Essa chave do reino é a chave da revelação para os portais espirituais. Nós não podemos achar que estamos lutando como igreja contra as pessoas, contra as constituições humanas, contra as instituições, contra as ações que se levantam contra a igreja, os movimentos, as ONGs que se levantam contra a igreja. Irmãos, o que está por detrás disso são forças espirituais da maldade, Satanás e seus anjos. E nós não podemos ficar apáticos nem insensíveis diante de uma situação dessa. Nós precisamos ter uma atitude de agressão e de ação ostensiva. Porque a Bíblia diz que a nossa fé, ela move montanhas, amém? Pode ser a montanha que for, pode ser o bloco de impedimento que for, pode ser ação contrária à tua vida, em todas as extremidades, em todos os níveis possam acontecer. Você tem autoridade espiritual. Pastor, meu filho está preso a isso, minha casa está com essa situação, eu estou atravessando esse problema. Irmãos, o que a igreja está fazendo nesses dias? Qual é a função da igreja? Nós não somos um clube onde nós nos reunimos, não somos uma associação onde nós nos encontramos,
Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue de Jesus Cristo. Nós estamos aqui porque cremos que há um céu de luz, que há uma salvação, que há realmente um lugar onde foi preparado para aqueles que são realmente salvos, libertos dos poderes malignos de Satanás. Jesus, quando fala a Pedro, ele então diz o potencial dessa autoridade que acompanharia a igreja. Eu não sei qual a história que você está vivendo. Eu não sei qual o momento que você está enfrentando. Eu não sei as razões pelas quais você tem chorado, você tem encharcado o seu travesseiro de lágrimas. Mas eu quero te dizer, não afrouxe a sua fé, não volte atrás. A Bíblia diz que Deus, Ele não quer que ninguém volte na fé, que Deus não quer que ninguém volte na sua atitude em relação a essa vida espiritual. Jesus então revela a Pedro o plano para poder entrar em todos os meandros humanos. Jesus então falou: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A igreja está edificada em Cristo. Pedro, Petros, pedra pequena, pedra, rocha que Jesus falou. Pedro é Petros, pedra pequena, pedra pequenininha. Mas Jesus quando falou, tu és Pedro, e sobre essa rocha, sobre esta pedra, ele está falando da rocha. Quem? Ele está falando dele mesmo. Sobre mim, você vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Existe uma ação que confirma toda a nossa atitude espiritual aqui na terra, seja ela a conclusiva a respeito da salvação, ou seja aquilo que nós atacamos no mundo espiritual. Porque Satanás, ele está agindo com potestades malignas, irmãos. Ele está dominando nas regiões celestiais. A Bíblia diz sobre isso. Existem espíritos ministrando desgraça nas potestades do ar. A gente sabe muito bem disso, o caso de Daniel. Daniel capítulo 10, em que o anjo sofreu um grande enfrentamento para chegar a dar notícia a Daniel. Por 21 dias, a Bíblia diz que o anjo não pôde chegar a Daniel. Houve realmente um tráfico muito difícil. O anjo teve que pedir ajuda. E Miguel teve que vir para lutar juntamente naquele momento de guerra, de batalha espiritual. E durante 21 dias, a Bíblia diz que Daniel não comeu e não bebeu, porque jejuava para saber qual era a resposta que o Senhor o daria. E nós sabemos que o anjo mensageiro, ele teve dificuldade, porque o príncipe da potestade do ar, do reino da Pérsia, o impediu de chegar e dar resposta a Daniel. E o texto é muito claro, que quando o anjo chega até Daniel e dá a resposta para Daniel, o Senhor ouviu a sua oração desde o primeiro dia em que você propôs no seu coração orar, mas por causa do rei da Pérsia, uma potestade maligna, ele foi impedido. Ele então disse que foi impedido até que pediu socorro a Miguel. E Miguel veio ao seu encontro e lutou. E o texto é muito claro que a chave, essa chave do reino dos céus agora, ela está em nós, pela palavra da vitória. Nós temos que entender que o mundo espiritual não precisa de apetrechos humanos. O mundo espiritual não precisa de arranjos humanos. No mundo espiritual, não tem como a gente dizer assim, poxa, esse versículo aqui está descombinado com a minha vida, vou pegar a tesoura e vou tirar. Ou você aceita a Bíblia toda, ou você vive a conclusão da palavra, ou você vive na fé, ou você não vive. Porque irmãos dizem assim, olha, eu estou
passando por isso, eu estou passando por aquilo, meu irmão. Ora, jejua, busque, dobre o seu joelho, clame ao Senhor, esteja na presença de Deus, clame ao Senhor, porque Ele diz: clama a mim e responder-te-ei, dar-te-ei coisas grandes e incríveis que não sabes. Estou atravessando isso, clame ao Senhor. Estou passando, clame ao Senhor. Irmãos, o mundo é espiritual. O mundo é espiritual. Quando a gente tenta procurar entender de uma forma humana, nós estamos tirando o poder da palavra. O poder da palavra. A palavra já foi liberada a nós, amém? Hoje o Espírito Santo quer te usar. Hoje o Espírito Santo quer fazer a obra através de você, pastor Humberto. Através de você, meu irmão. Encosta no ombro desse irmão e diz assim: o Espírito Santo quer fazer a obra através de você. Quer fazer a obra através de você. E vou te dizer mais: as portas do inferno não vão prevalecer, porque você tem o poder que é maior do que todos os poderes. Deus não vai nos usar pela nossa capacidade. Jamais. Nós não temos nada para poder enfrentar o diabo, nem os seus anjos. Nós não temos autoridade. Mas nós recebemos a autoridade de Deus. Quando Jesus pegou, Mateus capítulo 10, abre aí, enviou os 70 para evangelizar, Jesus falou: eu vos envio. Aquele verbo liberado ali no grego significa: eu vos dou autoridade. Mateus capítulo 10, essa é a revelação. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade do mal. Jesus chamou, e o mesmo acontece com os 70 em Lucas. Jesus falou: eu vos envio, vos dou autoridade sobre toda horda maligna, todo espírito imundo. Vocês vão usar essa autoridade para curar, para libertar. E em outro texto diz bem claro, para que o nome do Senhor pudesse ser conhecido. E ele diz: eis que é chegado até vós o reino dos céus. Veja o que está lá em versículo 5 do capítulo 10. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E chegando lá, Jesus disse: pregai, dizendo, o que está escrito aí, irmãos? Amém? Glória a Deus! Você entende que a nossa mensagem, aonde nós chegarmos, nós estamos anunciando que é chegado até esse lugar o reino dos céus. Vamos pensar aqui, quando você fala é chegado um reino, porque existia outro reino. Existia o reino maligno. Quando Jesus falou: vocês vão dizer que é chegado o reino dos céus, para poder fazer conhecido o nome dele. Agora, o reino que manda aqui não é mais o reino de Satanás. O reino que manda aqui não é o reino imundo, não é o espírito que domina e trancafia a vida nos vícios, nas maldições. Como esses dias estava ouvindo da pastora Regina o testemunho da sua irmã que viveu na macumba, que viveu em coisas e práticas horríveis, mas o Espírito Santo trouxe ela de volta, porque chegou até a vida dela, da irmã Rogéria, o reino dos céus. Enquanto havia um reino ali operando e nenhum outro rei tinha chegado, o rei que operava da maldade tinha poder sobre aquela vida. Mas uma vez que proclamado o reino de Deus e a consciência humana entendeu o poder dos céus, o reino despótico, o reino absurdo, o reino do inferno teve que sair. Vocês entendem o que Jesus falou? Quando vocês chegarem, vocês vão anunciar, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Não prevalecerão. E mais adiante diz, irmãos, no versículo de número 7,
É chegado o reino dos céus. Versículo 8. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Nós não podemos enxergar a nossa vida em Cristo como um caso social e de acomodação, de bem-estar. Esse é um conforto enganador. Se o crente falar assim, eu estou em Cristo e não tenho nada, tem alguma coisa errada. Porque quem está em Cristo está em guerra contra as forças da maldade. Nós não temos descanso. A igreja não tem descanso. A igreja está militando aqui nessa terra. Porque nós estamos fazendo o que Jesus mandou. Ide para pregar, anunciar, curar os enfermos. Todo o tempo, porque o diabo está trabalhando. É muito simples, irmãos, entendermos. Por que a igreja hoje está tão apática às forças espirituais da maldade? Por que as pessoas não se comovem mais para evangelizar? Por que as pessoas não têm mais intenção de ir, como faziam antigamente, aos hospitais, aos presídios, e aos manicômios, e aos leprosários, e em lugares onde estão aqueles que estão doentes da alma? Porque é circunstancial a enfermidade física, porque ela vem mesmo. Mas a enfermidade da alma pode ser curada para a eternidade. Por que adiantou a pessoa ser curada fisicamente e não ser curada da enfermidade espiritual? A maior enfermidade é a enfermidade espiritual. E é essa mensagem que Jesus está levando para a igreja. Quando estamos vendo tantas pessoas morrendo, sem Deus, sem salvação, onde as pessoas não têm interesse mais. Eu chegando para a igreja bem cedo, encontrei com os irmãos de outras igrejas ali, fazendo culto ao ar livre, culto uma bênção. A irmã Maria estava aqui quando eu cheguei, culto uma bênção. 3 pessoas. 3 pessoas. Aonde está a igreja? Aonde está a igreja? Aí você vai ver no Maracanã, você vai ver aí nos movimentos aí, há um movimento enorme de pessoas que querem coisas passageiras, mas aquilo que é para a eternidade. Aonde está a igreja que não se interessa mais pelas almas perdidas? O que você tem feito da tua vida? Ou você está no conforto de estar dentro da igreja e vendo tudo acontecer e dizer, é assim mesmo, isso não tem nada demais, isso é o problema do mundo. Quanto a igreja que tem que se manifestar, a igreja que tem que tomar a frente e ir pregando, anunciando, libertando. Nós não podemos parar, amém, irmãos? A igreja não pode parar. Nós somos forjados aqui, o Senhor tem nos dado o alimento. O Senhor tem nos dado a porção dobrada nesse lugar. Aí nós somos fartos. A mesa está posta. Daqui a pouquinho vai ser posta. Já pode até postar. Pão e vinho. O alimento está sendo servido aqui. Mensagem de Deus. Olha, os louvores. Nós não estamos nos alimentando de uma boa mesa, de uma boa refeição. E quando saímos daqui, será que essa refeição nos dá uma força para chegarmos naqueles que estão miseravelmente morrendo, famintos, desgraçadamente indo para o inferno? Será que essa nossa robustez, que chega a estarmos transbordando de tanto comer o pão vivo, maravilhoso, mas quando saímos dali não temos uma visão, a necessidade da fome espiritual daqueles que estão agora nas trevas, no pecado, na escravidão dos vícios, aqueles que estão presos nas mãos de Satanás? Que evangelho é esse? O evangelho do conformismo, o evangelho que não se comove, um evangelho que virou um evangelho social. Irmão, está repreendido em nome de Jesus, porque isso aqui não é palavra qualquer. Ide, meu irmão, pregai o evangelho, libertai os enfermos, curai os leprosos, e dizei que é chegado o reino dos céus. A igreja não pode se acomodar. E quero deixar bem claro, talvez você esteja aqui, que não tem um compromisso com a palavra, com Cristo, meu irmão. Assuma esse compromisso, porque Jesus está voltando.
A qualquer momento a trombeta vai soar. Jesus vai voltar e não tem jeito. A Bíblia fala que só subirão os que tiverem compromisso com Ele e com Sua palavra. Mas isso não é coisa para nós estarmos aqui nos achando melhores, maiores não. Eu fui salvo para levar a salvação. De graça recebei. Diga para o seu irmão, você recebeu de graça. Agora vai a burdoada. Por que você não está fazendo nada? Diz aí agora. Porque quando vamos fazer, isso aí vai me custar tempo, não estou agora. Mas você não recebeu de graça? Como é que vai custar? Você recebeu de graça, você tem que dar de graça, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Quando nós éramos chamados para evangelizar, nós íamos conforme Jesus havia mandado. E muitas vezes nós recebíamos palavras malcriadas, debochavam de nós, riam de nós, mas a visão da igreja era essa: ide, anunciai, falai que é chegado o reino dos céus. E era assim que a igreja fazia. Naquele tempo a igreja era perseguida mesmo. A igreja era perseguida. Hoje é até clichê ser crente. Você é de que igreja? Eu sou da igreja tal, sou da igreja tal. E as pessoas falam assim, antigamente, se você falava assim, eu sou crente, era chamado de Bíblia. A gente era escorraçado por causa da força de Satanás. Mas quanto mais bateu na igreja, mais a igreja do Senhor cresceu. A igreja não parou. Nós não queremos forjar crentes aqui que não tenham força. Crente que nunca pode. Meu irmão, se você não pode, sai da fileira. Porque aqui é só para valente. Você nunca pode? Sai da fileira, pastor. Eu estou fora. Agora, se você pode, diz para Deus, Senhor, eu estou aqui, usa-me. Porque eu quero ser um vaso, um instrumento nas suas mãos. Porque se você quer servir a Deus, você tem que servir a Deus como Ele quer. Como Ele quer. Do jeito dEle. Para de ficar colocando desculpas. Se você é um servo, o servo não é maior do que o seu senhor. O servo, ele tem que estar subserviente às ordens, aos mandados do seu mestre. Eu quero que você, em nome de Jesus, entenda que a maior alegria que o crente pode ter quando um dia sair daqui é saber que as suas obras estão diante de Deus. Toda a obra do cristão vai estar diante de Deus. Não vai estar diante do pastor, nem diante do melhor amigo, da família, não. A Bíblia diz que quando o cristão sai desse plano terreno, segue com ele as suas obras diante do eterno. Amém? É lá, meu irmão. É lá que vem o bem-vindo. É lá que vem. Seja bem-vindo. Como nunca você ouviu em festa nenhuma, em lugar nenhum. Lá que vem um assento que você nunca se assentou na sua vida. Lá é a maior história que você nunca viveu aqui. Lá vai ser a maior festa que você nunca teve aqui. É lá, meu irmão, as suas obras seguem diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estava pensando hoje, as pessoas estão achando que estão trabalhando para a igreja. Você não está trabalhando para a igreja nem para pastor. Se liberte disso. Você foi salvo para você servir a Deus. As suas obras não são obras carnais, mas obras espirituais. Quais são as obras espirituais? As obras espirituais, elas são aquelas que falam da eternidade. Talvez o Espírito Santo quer te usar, mas você tem travado. Você tem impedido. Eu não vou dar nenhuma profecia de maldição, porque crente não pode dar aquilo que não tem. E coisa que o crente não tem é maldição. Amém, igreja? Você pode abrir uma salva de palmas para o Senhor agora? É isso? Abre uma salva de palmas para o Senhor. Crente não pode dar aquilo que não tem. Mas eu vou falar para você uma coisa que eu aprendo nas Escrituras com o Espírito Santo. Quando você não obedece, vai ser do jeito mais duro. É o Espírito Santo que fala isso em Atos. Quando você não obedece, vai ser do jeito mais duro. Eu penso, é assim mesmo, vai caindo mesmo.
Eu penso, irmãos, que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Agora, não significa que no sacrifício não tem conserto. Tem conserto, mas dói, mas machuca. Deus colocou o ministério na tua mão. Deus colocou o chamado na tua mão. O que você tem feito com o teu ministério e com o teu chamado? O que você tem feito? A igreja tem que se posicionar. Esses dias eu falava com uma irmã de outra denominação. Ela, pastor, eu quero tanto, mas meus filhos... Eu falei, seus filhos não são maldições. Não é impedimento. Impedimento é o diabo, o chifrudo, o fedorento do capeta. Seus filhos não. Ah, que isso, pastor? Que isso não. É a hora da verdade. O povo tem que parar com esse mimimi. Não é teu trabalho que é impedimento não, meu irmão. Não é tua casa que é impedimento não. O que é impedimento é o diabo. O diabo é o teu impedimento. Ele que te impede de fazer a obra de Deus. O teu trabalho, os teus filhos, a tua casa são bênçãos que o Senhor, o Eterno, te deu. Glorifique a Deus. Reconheça a bondade, reconheça a graça, reconheça como Deus tem sido maravilhoso com a tua vida. Agora, meu irmão, diga assim, Senhor, eu quero fazer o meu ministério andar. O teu ministério, irmão, não está batendo em porta nenhuma. Tu és Pedro. E sobre essa revelação, Jesus falou, as portas do inferno não prevalecerão. As nossas obras têm que bater nas portas do inferno, nas quinquilharias do Satanás. Você sabe onde que é aquele lugarzinho onde o demônio trabalha mesmo? Sabe aquela vida que você diz assim, cara, esse cara é usado pelo diabo. Então, a tua mensagem é para tocar nesses lugares, nessas pessoas. Amém? Crente light, soft, crente leve, nas nuvens. Mentira! O crente está na guerra! Não tem moleza, não! Por isso que tem um bocado de crente fraco, crente que fica resmungando, meu irmão. A nossa herança não está aqui, não. A Bíblia diz, olha, que a sua obra, a obra de cada pastor, tem que sacudir a porta do capeta. É o que está escrito, irmãos. Pela autoridade do Espírito Santo. Qual a tua obra? O que você tem feito? Como é lindo a gente ouvir alguém dizer, olha, eu conheci Jesus através daquele irmão, daquela irmã. Foram eles que me ganharam para Jesus. Eu pergunto para você hoje, seja sincero, quantas almas você ganhou esse ano? Você não ganha nada, cara. Não ganha nada, mulher. A gente vive num evangelho assim, de mandar mensagem todo dia, ó, uma mensagem gostosinha para cá. Cajado. Mensagem assim, ó, dia maravilhoso, isso, gostoso. E o diabo só... O pau quebrando. E a gente, olha... Fique firme, todo quebrado, todo arruinado, todo errado com a palavra. Se converta, venha no altar e venha tomar o seu ministério. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano? Vou mais leve. Em quantas casas você foi orar esse ano? Estou falando casa, mais leve. Quantas vezes você tirou para orar por alguém aqui da igreja? O que nós estamos vivendo é uma cena deplorável, lastimável, vergonhosa da igreja. Nós temos que tomar nossa posição no mundo espiritual, irmãos. Nós estamos muito aquém. Aí, pastor Regina, que a gente fala, temos que voltar para Jerusalém. Temos que voltar para Jerusalém. Irmãos, nós estamos longe. Nós estamos em Dan ou Betel, porque eram os altares dos bezerros lá de Jeroboão. Quem está vindo da escola pela manhã tem aprendido comigo. A gente não chegou em Jerusalém. Impressionante o número de crente incapaz que tem crescido na igreja. Irmão, qual é a tua obra? Olha para a tua mão assim. Olha mesmo para a tua mão. Você pode ver as tuas obras nas suas mãos? Quais as minhas obras na casa, no reino de Deus? Se tuas mãos são vazias, é tempo de você mudar. Não existe obra na casa de Deus que não venha ter sacrifício. Não existe obra na casa de Deus que não venha ter esforço, trabalho. Não existe, irmãos. Todo aquele que obra na casa de Deus vai ter trabalho, vai ter esforço e vai ter sacrifício. Não tem como a gente fugir dessa realidade, porque a Bíblia fala lá em Hebreus que o descanso não é aqui. O descanso é onde? O descanso é onde? Lá no céu, irmão. Aqui não há descanso, não. Quando a Bíblia fala que aqui não há descanso, porque nós estamos em guerra espiritual. Eu quero que você feche seus olhos em nome de Jesus. Eu quero chamar a Valéria aqui.
eu quero que você sinta a importância do teu chamado, do teu ministério. Jesus falou, olha, você tem que curar, você tem que libertar, você tem que proclamar, você tem que anunciar, libertai os presos de espírito, curai os enfermos e dizer, é chegado o reino dos céus. E Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão contra a tua ministração. A unção que está sobre ti é provisão de Deus. Então, nessa noite, eu quero orar por você. Quero interceder por sua vida. Ó Deus querido, como igreja, como povo do Senhor, eu quero orar, Senhor, por cada vida aqui, cada chamado, cada ministério. Porque a tua obra, Senhor, tem que ser realizada. E o mundo está miseravelmente no pecado. E a igreja está aqui para lutar, Senhor. Para lutar contra as obras do inimigo. Capacite essa igreja, Senhor. Capacite a cada um de nós. Eu também me coloco em primeiro lugar, Senhor, porque eu preciso mais e mais do teu Espírito. Capacite cada ministro, cada ministério, cada chamado, cada dom. Senhor, capacite para que possamos ofertar na tua obra santa, em nome de Jesus. Você pode dizer, eu assumo esse compromisso com Deus de ser usado com os meus dons e ministério. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?